Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez aqui com vocês eu trago uma pessoa nova para o canal e um tema novo, que nós também trabalhamos muito pouco, queremos trabalhar mais, que é o tema da infraestrutura, né? Vamos tratar o tema da infraestrutura hoje com o Igor Rocha, que é economista da ABDIB, a Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base, e também pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Esse economista entende muito de infraestrutura, que é um assunto essencial para o Brasil nos tempos de hoje. Por quê? Todo mundo sabe que a infraestrutura, o gasto público, o investimento em infraestrutura, é uma saída clássica para momentos de recessão como esse que o Brasil já vinha vivenciando e agora, com a crise da pandemia, vai vivenciar ainda mais, né? Não custa lembrar que as perspectivas, né, para o PIB do Brasil em 2020 são as piores possíveis, né? Não se sabe quanto será, mas fala-se de perdas aí, né, quedas, né, de 6,5%, 7%, alguns chegam a falar 9% ou até 10%. Nesse cenário, os Estados Unidos, a Europa e a China fazem larguíssimos, grandes investimentos em infraestrutura para poder movimentar a sua economia. Isso porque a infraestrutura, quando ela é construída, gera um monte de demanda econômica por máquinas e equipamentos, mão de obra, e isso é capaz de movimentar uma economia e sair de uma recessão num prazo relativamente curto. Então é sobre isso que a gente vai tratar com o Igor. Igor, muito obrigado pela entrevista. Eu queria introduzir, então, aqui a primeira pergunta, que seria o seguinte: você que é especializado nesse ramo aí da infraestrutura, trabalha com isso, você considera que a infraestrutura seja uma saída viável para o Brasil desse momento de recessão tão perigoso, com desemprego alto que nós estamos vivendo? E como poderíamos fazer um plano, tal como os outros países vêm fazendo, para movimentar a economia através das grandes obras, das quais, aliás, nós tanto precisamos? Boa tarde, Fausto. Obrigado. Agradecer o convite, né, e a sua audiência, que sempre é muito qualificada, e eu também assisto muito o seu canal, né? Agradecer muito o convite para estar aqui batendo esse papo com você. Fausto, eu não vejo outra saída no momento sem infraestrutura, né? O grande problema é que no Brasil, os investimentos que nós temos conduzido, né, no período contemporâneo, vamos dizer assim, está muito longe, né, do que a gente precisaria fazer para suprir os nossos gargalos. Hoje a gente sequer consegue cobrir a nossa depreciação da infraestrutura, né? Então é muito complicado a gente falar de competitividade, de inserção em novos mercados, mesmo de um processo de reindustrialização da economia, se a gente considerar, como eu considero que o setor industrial é importante, né, é um dinamizador do sucesso das nações, sem uma infraestrutura competitiva, né, para amparar isso, né? Quando a gente analisa, eu converso muito com empresários e CEOs, diretores das mais diversas empresas industriais do Brasil, né, e eu canso de receber o seguinte feedback: eles falam para mim: olha, Igor, muitas vezes falam que a empresa brasileira é pouco produtiva, é pouco competitiva. Mas quando eu mensuro a minha produtividade intrafirma, né, ou seja, aquela do portão para dentro da minha fábrica, eu tenho produtividades superiores da minha planta na China, por exemplo. Só que quando eu vou fazer esse escoamento da produção, saio para fora da minha fábrica, eu perco tudo isso, né, porque a infraestrutura, a logística, sobretudo, não atende às necessidades do país. A gente vê há pouco, eu estava lendo uma matéria que acho que foi ontem, no final do dia, o Congresso americano aprovou, né, um pacote de $1,5 trilhão de investimento em infraestrutura. E a gente aqui no Brasil não consegue investir nem R$200 bilhões, né, num país que é continental com o Brasil, que se a gente fosse querer comparar em termos de tamanho e população, os Estados Unidos talvez fosse o exemplo mais fácil, né? Então, muito tem que ser feito, né? A gente precisa de muitos bilhões de investimento por ano. O ápice ali do nosso investimento em infraestrutura foi no momento do regime militar, que a gente chegou mais ou menos em 5,4% do PIB, né? Hoje a gente está em torno de 1,7%, 1,8%, dependendo de como a gente faz o cálculo, se é a preços correntes ou a preços constantes. Mas, enfim, mostra que a gente sequer consegue cobrir a depreciação, que é de 2,5%, né? A gente teria que investir acima de 2,5% do PIB para cobrir isso. Então, o Brasil, obviamente, figura-se, né, nesse sentido, como um país subdesenvolvido, né, com dificuldades de
de conseguir sair dessa armadilha da renda média, né? Então, de fato, muito tem que ser feito no setor. Igor, todo mundo concorda que precisa investir mais, afinal de contas, por exemplo, a Confederação Nacional dos Transportes todos os anos faz um estudo sobre as rodovias brasileiras, para ficar apenas em um exemplo, né, que mostra que o nosso percentual de pavimentação da malha viária brasileira está em torno de 12% e estagnado, né, ao longo das décadas, né, estagnou nesses 12%. Então, obviamente, nós teríamos que investir pesadamente em infraestrutura, mas, né, os governos, né, os últimos governos, quase todos do Brasil, têm repetido uma análise, uma visão de que o Estado não tem os recursos necessários para fazer esses investimentos e, portanto, seria necessário, né, estabelecer diversos modelos, né, de parcerias com a iniciativa privada, sejam as famosas PPP, sejam as concessões de longo prazo, etc. Qual a tua avaliação sobre esses modelos? Como você percebe isso? E aí te pergunto também se você concorda que é impossível para o Estado, para o poder público, produzir infraestrutura pública para o bem da economia como um todo? Ótima pergunta, Fausto. Eu não concordo, né, que o Estado não pode investir, né, no setor de infraestrutura, porque o setor de infraestrutura ele é um gasto muito distinto, né, aquele chamado gasto autônomo. Né? O setor de infraestrutura é um tipo de investimento indutor do crescimento econômico. Então, não é como os outros setores que você investe quando você tem demanda. Né? Você fala, olha, tem uma fábrica de roupa, eu estou vendo que muita gente, né, tem essa vazão para pessoas comprarem roupa, então vou produzir roupa. Né? Setor de infraestrutura, você não pensa assim. Se chegar no momento que as pessoas precisam daquela infraestrutura, porque você já não está induzindo o desenvolvimento da forma que você precisaria fazer. Né? E mesmo nesse sentido, hoje, os gargalos que a gente tem latente, teria muita facilidade para investir em infraestrutura, porque não há esse problema de demanda. Né? Então, veja bem, eu acho que o setor de infraestrutura ele tem que ser indutor do desenvolvimento, e quem induz o desenvolvimento é o Estado, na iniciativa privada, até porque o que acontece? Quando a gente fala de indução do desenvolvimento, muitos projetos de infraestrutura não têm retorno para a iniciativa privada. Né? Eles vão ter no segundo momento, à medida que vão se constituindo indústrias em volta, pessoas a urbanização vai se dando em uma determinada região, né? Determinadas culturas vão se desenvolvendo ali, de produção, agronegócio, o mesmo desenvolvimento de fábricas industriais, daí sim, né, a iniciativa privada olha, faz um estudo daquele determinado projeto e fala, olha, de fato faz sentido entrar ali porque tem um retorno. A iniciativa privada não vai induzir desenvolvimento, porque a iniciativa privada ela vai ter o quê? Retorno. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, hoje, a nossa malha pavimentada, você bem colocou, é mais ou menos 12,5%, 13%, alguns dados colocam 14% das rodovias, é muito pouco, né? Vai a iniciativa privada pavimentar isso para explorar? Não vai, porque aquele chamado terrão, né, aquelas rodovias que não tem asfalto, não tem retorno privado. Então, simplesmente a iniciativa privada não vai se interessar por esse tipo de projeto. Isso é uma obviedade que às vezes a gente tem que dizer, né? Porque, assim, hoje, o que acontece? Da malha pavimentada, concedida, a gente tem 10%, né? E mesmo assim, sempre deu uma dificuldade, porque de conceder novas rodovias, etc. Eu sempre brinco, eu falo, olha, Brasil não é São Paulo, né? Rodovias em diversos cantos do Brasil não é imigrantes, não é Dutra, entendeu? Você tem uma densidade em São Paulo que faz com que o retorno para a iniciativa privada seja fantástico. Então, é fácil você fazer essa concessão. Né? Agora, se você vai para outros rincões do Brasil, você não tem isso. Então, o Estado tem que dar esse apoio. Claro que na medida que aquela região se desenvolve, daí a iniciativa privada pode sim entrar. Né? Agora, isso tem que ser analisado com muito cuidado. Infraestrutura não vai ter nunca uma regra universal, eu sempre digo isso. E fala, olha, é estatal, é PPP, é uma concessão ou é uma privatização. Esse blend vai se dar de acordo com o projeto e com o setor que a gente está tratando. Né? Então, assim, infraestrutura é um setor que ele é extremamente complexo,
ele se difere muito entre os setores, muitas vezes entre setores do mesmo segmento, como, por exemplo, energia. Geração é totalmente diferente de transmissão, entendeu? Que é totalmente diferente de distribuição, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem comparar, mas o setor tal, a gente fez daquele jeito. Tá, mas o setor tal, naquela região, dá para ser feito dessa forma. Aqui a gente está falando de um outro setor numa outra região, não dá para ser feito dessa forma, né? Então, as coisas têm que ser olhadas sempre com muito cuidado na infraestrutura, não vai ter uma regra, né? O meu chefe, ele sempre brinca, assim, o pessoal fala assim, mas o que precisa fazer para soltar a infraestrutura? Né? Ele sempre fala, olha, não tem um laxante para soltar a infraestrutura, não tem essa regra. Você vai ter que adequar dependendo do segmento e do projeto que você está tratando. Né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Vou emendar uma segunda pergunta a respeito de modelo, porque como eu participo disso aí na imprensa setorial, Igor, eu já tive a oportunidade de ver pessoas desse governo, do Ministério da Economia, discursando em palestras, eventos e de associações, às vezes em empresas, em ambientes aí onde eu circulo, né, onde você também circula, né? E eles defendem muito uma expressão da língua inglesa, né, que hoje é uma maneira de expressar a ideia do projeto bem feito, do projeto economicamente viável, que é o Project Finance. Né, e adoram dizer, o Brasil não tem Project Finance, né, o que basicamente significaria, na visão deles, uma maneira de atrair o investidor privado. É por falta de projeto que nós não atraímos esse investidor privado, na sua opinião? É um conjunto de fatores, né? E o que eu posso dizer sobre isso? Isso muda ao longo do tempo, né? Quando você tinha uma taxa de juros de 14%, você não tinha esse Project Finance, porque, de fato, uma taxa de juros de 14%, aquele projeto para a iniciativa privada tinha que ter uma TI, né, uma taxa interna de retorno, ou vamos dizer assim, um retorno tão alto que inviabilizava, muitas vezes, a atuação da iniciativa privada. Né? Eu sempre brinco que é o seguinte, tem amigos meus, que é o que a gente brinca mais do pessoal mais keynesiano, que sempre olha para a questão do financiamento. Tem pessoal mais ortodoxo que sempre fala, olha, falta projeto. É um pouco de cada coisa, entendeu? Quando a taxa de juros tinha 14%, faltava financiamento. Quando a taxa de juros chega aos patamares que tem hoje, né? Se a gente ir para o começo do ano que ainda não tinha a crise do corona, faltava projeto, né? Então, assim, essas coisas tem o T0, o T1, o T2, né? Cada qual que faz esse tipo de comentário não está equivocado, mas o tempo da resposta que eles dão são distintos. Entendeu? Primeiro você precisa ter projeto. Uma vez tendo projeto, você precisa de financiamento. Esse financiamento ele vai poder ocorrer dependendo de como tiver a conjuntura no momento. Se eu tiver com uma taxa de juros baixa como está hoje, o setor privado tem um apetite para entrar. Se ocorrer um overshooting dessa taxa de juros e voltar para aquele patamar que a gente teve historicamente na nossa economia, daí, obviamente, que o Estado vai ter que atuar. Então, isso depende. Hoje, a gente tem falta de projeto e, devido a essa contração da liquidez internacional oriunda da crise do coronavírus, a gente está com um problema de financiamento. Então, agora a gente tem os dois problemas. Situação mais dramática, né? O que, na verdade, indicaria, né, a necessidade do Estado entrar com algum plano excepcional, se eu não me engano, né? Porque é justo o cenário em que o ator privado, principalmente o internacional, vai se refluir, vai retrair, né? Inclusive com o encharcamento de liquidez das economias centrais, muito provavelmente eles vão investir lá mesmo, né? E não se aventurar por territórios ainda de alto risco, né? Como é o caso do Brasil. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Igor, a respeito da questão do multiplicador, que é um elemento central no debate da infraestrutura, porque, né, lembrando aí ao público, né, o que é o multiplicador? Você fazer um investimento de 100 e, para além do retorno, né, do investimento, gerar outros, né, investimentos associados, né? A infraestrutura tem essa característica, né, porque você vai abrir uma obra de uma estrada, um aeroporto novo, um porto, né, ou uma ferrovia, né? Você vai ser necessariamente demandar muito equipamento, muita máquina, muita eletricidade, muita mão de obra, muito material, né? Então, aí pode pensar em qualquer tipo de material, do metal, mineral, a transmissão, o transporte de tudo isso. Ou seja, o efeito multiplicador de uma obra de infraestrutura, em geral, é muito grande. Então, isso é uma coisa meio autorreferida, evidente. Ocorre que recentemente saíram algumas declarações na imprensa econômica de economistas, né, afirmando que o multiplicador da infraestrutura na atual, né, querendo dizer que
não valeria a pena investir em infraestrutura agora, seria um dinheiro jogado fora por determinadas razões. E eu queria saber a tua opinião. Você concorda com isso, Igor? Não, isso não tem cabimento nenhum. Isso não existe é o quê? Multiplicador negativo? O que passa na cabeça de uma pessoa falar isso? Eu nunca vi isso. Então, tem coisas que eu dou risada, porque não é possível que esteja se dizendo uma coisa dessa, né? Infraestrutura é um setor extremamente efetivo quando a gente pensa em política fiscal, em retomada, né, da economia, que é uma injeção ali que gera muito emprego, né, porque está associado à indústria da construção civil. E, além disso, ele é um tipo de investimento que ele tem multiplicadores intersetoriais para diversos outros segmentos, né? Então, ele é muito, muito, muito positivo, tanto do ponto de vista da renda, das inter-relações setoriais e do emprego. Quando a gente faz as estimações, pelo menos é 1,4 a 1,7, dependendo do segmento multiplicador. Então, não é constante, não é igual a 1, né, vamos dizer assim, e tampouco ele é negativo, igual esse pessoal fala. Não existe multiplicador negativo de infraestrutura. Você pega os trabalhos do Banco Mundial, a gente não está pegando um trabalho de alguma coisa esquisita que vem surgindo aí de estudos. Não, você pega trabalhos do FMI, do Banco Mundial, todo mundo tem esses multiplicadores calculados, isso é uma verdade. Então, a pessoa virar e falar que não tem efeito, tem que dar risada, porque é a única coisa que merece uma colocação dessa, né? Hoje, a gente já tem, na iniciativa privada, isso se linka até com a pergunta que você tinha me feito anteriormente, para complementar junto com essa, mais de 50% no Brasil é atuação do setor privado em infraestrutura. As pessoas acham que, sei lá, né, fica parecendo que o investimento no Brasil privado é 20%. Não, o investimento no Brasil, quando a gente pega o agregado, o setor privado, é em níveis de países desenvolvidos, é em níveis de Inglaterra, é em níveis de Luxemburgo, né, é níveis de Suíça. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho que o Brasil é um país subdesenvolvido, emergente, já trabalha com um nível de participação privada semelhante a países com uma maturidade institucional e regulatória muito maior, né? Ou seja, as pessoas investem no Brasil, o setor privado investe no Brasil. Agora, há as limitações para o setor privado investir. E na ausência do setor privado podendo fazer esses investimentos, o Estado não pode fugir à sua responsabilidade, né? E nem colocar essa responsabilidade para o setor privado, porque o setor privado não tem essa responsabilidade. Né? Quem faz plano de infraestrutura de longo prazo é o Estado, né? E daí você faz as composições do que a iniciativa privada pode entrar, e o que ela não poder entrar, o Estado tem que atuar, né? Na pergunta anterior, inclusive, a gente falou da questão do Project Finance, esse nome americano, né, em inglês, bonito, o que quer dizer, né? O Project Finance é o seguinte, quando se olha no resto do mundo, a empresa precisa de um financiamento, né, de ter um apoio, né, por parte dos bancos, da banca privada ou da banca pública, para fazer aquele investimento em infraestrutura que é muito, muito grandioso, né? A gente está falando de bilhões, né? E vamos pegar, você pega ali o Canal da Mancha, que foi feito, aquele túnel, né? Como que ele foi feito? Ele foi feito na estrutura de um Project Finance puro. As empresas não davam seu balanço como contrapartida para a liberação do financiamento, porque não tem empresa que tenha balanço que consiga suportar esses bilhões, né? Então você tem duas opções, ou o Estado entra, né, nessa composição, ou você faz o que a gente chama de Project Finance Non-Recourse. A garantia que a empresa dá para pegar esse financiamento são as receitas futuras do projeto. E para isso acontecer, você tem que ter um projeto muito bem feito, porque ele tem que ter começo, meio e, sobretudo, fim. Porque senão ele não começa a performar e você, obviamente, não consegue pagar aquele financiamento, né? O que a gente tem no Brasil aqui? É algo que ocorreu desde o regime militar. Como no regime militar era tudo estatal, então, digamos assim, que era o primo emprestando para a irmã, né, dentre as instituições de governo, quando você fez essa mudança para a abertura da economia, você não fez essa mudança cultural e técnica adequada para o Project Finance Non-Recourse. Então, quando a gente tinha as construtoras, que era um momento ali recente do país, que elas eram muito empoderadas, elas tinham um certo balanço que elas conseguiam até dar como contrapartida, por exemplo, para o BNDES. Só que no momento que houve uma reversão do ciclo, oriundo da crise,
oriundo da Lava Jato e de outras condições, por exemplo, já comprometimento daqueles balanços com outros projetos, o investimento em infraestrutura no Brasil parou. Porque não tinha como as empresas darem essa contrapartida do ponto de vista de balanço e obter esse empréstimo para novos investimentos. E a banca privada, por sua vez, não conseguia também, banca privada, que eu digo, né, financeira, não conseguia complementar isso também. Então a gente entrou naquilo que foi o momento mais árduo da nossa crise, que foi aquele total travamento do investimento em infraestrutura. Né, que é um investimento que, dado que tem muito multiplicador, dado que emprega muita gente, né, quando não feito, não executado, até porque tinha obras do Minha Casa Minha Vida, se a gente for lembrar, e o impacto que a infraestrutura social, né, que é habitacional, tem na economia muito grande, quando eles pararam, daí apenas agudizou a crise econômica que já estava ocorrendo, né. Exato. Então, você retomou essa questão do multiplicador, que eu quero estressar bastante nessa entrevista, porque ela é muito importante. Poxa vida, não é tão difícil pensar, né? Você tem uma indústria brasileira do cimento, você tem um setor concreteiro muito forte, né? Você tem uma indústria de máquinas e equipamentos montada no país, né? Eu sei que a maior parte dos grandes players é multinacional, mas temos também várias empresas nacionais que se associam, trabalham junto e fornecem, né? Além de uma necessidade de empregar pessoas muito grande, né, para fazer a renda circular no Brasil. Ou seja, é até irresponsável, né, dizer que o setor de infraestrutura teria, né, por alguma razão metafísica, um multiplicador ou negativo ou constante igual a 1, né? Então, realmente, isso é muito necessário reafirmar. Agora, Igor, com relação a uma coisa também que eu tenho visto bastante em apresentações do governo federal, eles têm lá, desde o governo Temer, na realidade, o tal do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, né, que é basicamente um grande elenco de ativos de infraestrutura que já existem, né? Tem lá o aeroporto de Florianópolis, o aeroporto de Fortaleza, o porto de, não sei, do Pecém e vários outros ativos, né? Ferrovia, etc. Né? E eles querem, na verdade, pegar tudo aquilo e passar para a iniciativa privada e costumam discursar sobre isso na perspectiva de que isso é um investimento, né? Então, como se a privatização fosse igual ao investimento, né? O que eu, né, tenho uma certa dificuldade de entender, porque, né, investimento é quando você vai fazer alguma coisa com o ativo, não quando você vai administrar o ativo, né? Como é que é esse cenário? Assim, esse PPI, essa privatização de infraestrutura toda, tem capacidade de gerar investimentos novos? Tem alguma possibilidade disso gerar benefícios econômicos ao país também? Como é que você vê isso? A minha visão é que o PPI, da forma que ele foi posto, né, no governo anterior, ele teve os seus méritos, que foi aquela organização institucional e a segurança para o investidor privado, etc. e tal, né? A constituição de um pipeline de projetos para iniciativa privada, isso foi sem dúvida positivo. Técnicos do governo que integravam eram do BNDES, eram pessoas que entendiam do setor. Mas, veja bem, tem limitações, né? Tem limitações. Eu não vejo essa troca, né, de público para privado em uma economia, né, que está andando de lado como algo extremamente gerador de investimentos, né? Até porque, se a gente rememorar no período recente, e as próprias mudanças que ocorreram no PPI foram as seguintes. No período recente, quando eram feitas as concessões, tinha no contrato que a empresa tinha que fazer, depois de um determinado período, os investimentos, né? Só que, com o tempo, o que se mostrou? Que muitas vezes aqueles investimentos não eram necessários para serem feitos. Por quê? Porque a demanda não vinha. Então, às vezes, faziam um investimento inadequado para o momento que o país estava percorrendo, né? E o que foi feito? Isso foi ações até mesmo do PPI. Eles começaram a ativar um dispositivo de gatilho, que é na medida que naquele projeto, naquela concessão, a demanda chega num determinado patamar, daí sim o investimento é feito, o que é muito mais razoável, né? Você não faz um investimento por fazer e você faz com que aquele projeto, de fato, seja sustentável. Só que não é concessão que produz esse investimento massivo,
né? Claro que ele é importante do ponto de vista da modernização daquele ativo, sem sombra de dúvida, mas o que gera investimento são novos ativos, né? E quando a gente fala de novos ativos, a gente está falando de novos projetos, né? A gente está falando mesmo de projetos estruturantes, onde a participação do Estado é muito essencial, né? E projetos a gente tem hoje no Brasil muito, muito poucos. Então, o que acontece? Se a gente olhar o pipeline atual, se o Estado, de fato, não começar a prover uma carteira pujante para as necessidades do país, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema porque a iniciativa não vai ter o que entrar e o Estado, deixando de fazer o seu papel também, vai, né, colapsar, tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado. Olha, uma advertência muito interessante essa aí, que a gente não está escutando, né, nos debates sobre infraestrutura na mídia, né? Essa aí não aparece. Realmente, então, quer dizer que o Brasil tem pouco projeto nesse momento. Muito. Aquela ideia de fazer objetivos de longo prazo, listas de projetos, sair por aí tentando criar, né, acordos para cada um deles, em que, de repente, você faz uma participação público-privada em um, ou faz uma participação só pública em outro. Num terceiro, você já vê que tem demanda para fazer concessão e tudo mais. Aquele velho esquema, né, para desenvolver infraestrutura. Então, agora, nesse momento, nós estamos sem. Não, sem talvez é uma palavra muito forte, mas nós estamos com muito pouco, né? Até porque a primeira fase daqueles projetos mais significativos já foram, né? Então, esse pipeline vai ficando mais magrinho, né? O que a gente tem hoje? A gente tem as perspectivas de investimento em saneamento, né? O saneamento, de fato, tem um apelo maior, mas ele tem um apelo maior não... Ele tem um apelo maior porque 95% hoje é público, entendeu? Então, esse apelo é relativo, né? Se você tivesse mais participação privada, se tivesse feito há 10 anos atrás, já está mais ou menos nos patamares dos outros setores, né? Mas, como eu disse, você está passando do público para o privado. Sem projetos novos, que é o que, de fato, dá atração para o investimento, essa situação fica muito difícil, né? Então, precisa, de fato, de uma fábrica de projetos, né, para ser colocadas aí para iniciativa privada. Fábrica de projetos, inclusive, é um termo interessante, que existe alguma coisa funcionando dentro da ABDIB, né, em que a associação atua uma espécie de consultoria, se eu não me engano, em Minas Gerais, né, que tenta fazer uma fábrica de projetos, né? Você quer dar alguma informação sobre isso também? Não, que a ABDIB tem uma atuação de apoio, né, por exemplo, a gente, no âmbito dos municípios, se você pegar iluminação pública, né, a ABDIB trabalha no desenvolvimento de projetos, né, para os municípios, né? A gente vê que os municípios, às vezes, têm muita dificuldade de estruturação, são prefeituras que, às vezes, são bem, bem humildes do ponto de vista técnico, então é importante dar esse amparo para eles, né? Então, do ponto de vista da iniciativa privada, atuando para o desenvolvimento desses projetos, tem sido feito muito em iluminação pública, né? E é um setor muito intensivo em tecnologia, porque hoje é incrível como tem essas novas smart cities, né? Que a gente fala, e como hoje, por exemplo, uma coisa que eu conheci, presenciei esses tempos recentes, né? Eu nem sabia que isso existia. Pra você ter ideia, o exemplo que eu vou te dar agora. Hoje em dia, essas luzes que ficam nos postes, né, das ruas, por uma tecnologia de fibra e etc e tal, com câmeras, conseguem mapear, né, se os carros que estão passando ali estão numa lógica ali de poder tá sendo um ladrão que está seguindo uma pessoa, já consegue identificar o barulho da bala e já fala se o barulho da bala de que arma que é. Tem coisas interessantíssimas, sabe, que no âmbito das Smart Cities, que se conecta esse street lighting, né, que o pessoal chama, que é esses projetos de iluminação pública, e que são interessantíssimos, é tecnologia de ponta, né, e daí quando eu sou um entusiasta da indústria, da tecnologia, da inovação, quando você pega isso, tem uma demanda fantástica para estruturar toda uma indústria, sabe, em volta para poder fazer a economia andar. Isso é um outro tema aí muito bacana que, de repente, numa próxima entrevista nossa, eu já gostaria de explorar, né? Seriam as possibilidades de desenvolvimento industrial consequentes, né, consequenciais ao desenvolvimento da infraestrutura.
outro temaço relacionado à infraestrutura, que é um tema do qual eu sou fã. Ô Igor, a gente está falando no dia 2 de julho. Recentissimamente foi aprovado aí o tal do novo marco do saneamento pelo Senado Federal. Te pergunto, tua opinião, tua visão, vamos falar honestamente, sem preconceitos a respeito, mas também sem escamotear, né? Existe, óbvio, uma demanda e uma necessidade grandíssima por saneamento no Brasil e, claro, né, da parte daqueles que são críticos, existe uma acusação de que, bom, se você vai fazer isso por investimento privado, né, a tendência, segundo essas pessoas, é de que haja concentração dos investimentos em áreas mais rentáveis, né, que é a lógica do capital em qualquer tipo de investimento, né? E a realidade duríssima do Brasil, que mostra que, na verdade, são áreas muito pouco rentáveis do ponto de vista de investimento, mas que mais necessitam de saneamento. No novo marco do saneamento, como é que fica essa disjuntiva, essa contradição? Sua opinião, sem preconceitos, aqui com liberdade para falar. Claro, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa fala que vai ter 700, 500 bilhões de investimento em saneamento. Eu acho que o investimento em saneamento vai ser expressivo, mas eu não acho que vai ser 700 bilhões, sinceramente, entendeu? Sabe? Então, e ao mesmo tempo, o outro lado também fala que vai privatizar a água, a Coca-Cola comprou, também não é isso. Então, assim, eu acho que é um pouco de equilíbrio, entendeu, das coisas, né? O que o marco de saneamento traz, na minha opinião, são possibilidades, né? Possibilidades quais? De mudar uma realidade que está imposta no país, né? Mas veja bem, se a iniciativa privada entrar, vai ter essas regiões que não vão ter investimento. Não, essas regiões vão ter investimento, o Estado vai ter que investir, entendeu? O jeito que está agora está horrível, está péssimo, tem criança, né, pisando em cocô, a parte tanto de saneamento quanto de resíduos sólidos, a condução está horrível, né? Então você precisa, eu acho que a iniciativa privada tem muito a agregar nisso, né? Como eu disse, vai ter projetos que serão concessões, vai ter projetos que serão PPPs, vai ser projetos que vão ser privatizações. Não vai ter uma regra, né? Não vai ter essa venda do patrimônio público como o pessoal acha que vai ter, certo? E o contrário também é verdade. Não vai ter esse setor de saneamento sendo conduzido somente por iniciativa privada, vai precisar do setor público. Então, o pessoal às vezes vende essa ideia do que, o setor privado vai resolver todo o problema do saneamento. Não, não vai. E o contrário também, sabe? Então, eu acho que assim, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que o que o marco traz são possibilidades, e possibilidades são extremamente positivas, tá? Só que vai ter projetos que o Estado vai ter que atuar ali. Você pega... Eu gosto muito dos exemplos que são feitos nas regiões pobres, né, que são cases que ajudam a gente a pensar sobre essa questão. Você pega, por exemplo, o Piauí, né, ali tem uma concessionária que chama Águas de Teresina. Eles passaram por iniciativa privada, de uma concessão, o atendimento à população, que é uma região pobre quando comparado com outras regiões do Brasil, aumentou significativamente, a tarifa não aumentou, né? Então o pessoal fala, a tarifa vai aumentar, mas por que a tarifa vai aumentar? Eu não consigo entender essa lógica. Por que vai aumentar? A tarifa só vai aumentar por algum motivo, e não vem do éter, né? Assim, todos os projetos que eu vi até hoje de saneamento, a tarifa ou ficou igual ou caiu, porque tinha muita gordura para cortar, mas muita, né? Só que isso é muito microeconômico, né? E o que foi feito no Piauí, por exemplo, para equilibrar entre essas regiões pobres e essas regiões ricas, eles criaram um fundo. Então, na medida que ocorria a concessão, os recursos daquela concessão da outorga, né, iam para esse fundo, e esse fundo subsidiava as regiões mais carentes, né? Então, você conseguia fazer um blend entre o público e o privado, que eu acho que muito que vai acontecer, né? Daí o pessoal vira e fala assim para mim, mas os nossos gestores não têm capacidade de fazer isso. Então vamos parar e vamos descer do carro, porque se a gente não consegue ter gestor para fazer esse modelo, a gente vai ter gestor para melhorar o que não está dando certo desde sempre, entendeu? Então eu vejo dessa forma, acho que tem que ter equilíbrio nas posições, o setor público vai ser extremamente importante ainda, as pessoas têm que entender isso. O pessoal da iniciativa privada que acha que vai dar para ficar sem o setor público, não, é impossível. Da mesma forma, o contrário também é verdade,
né? Não vai ter esses 700, 500 bilhões que o pessoal acha. Não, não vai ter. Não vai ter. O Brasil não é Copasa, Sabesp e Sanepar, entendeu? Não é, sabe? As pessoas têm que entender isso, igual eu falo que o Brasil não é Imigrantes e Dutra. Não é. Então, assim, essas coisas têm que ser muito equilibradas e menos paixões, sabe? Menos paixões. Perfeito. E uma última pergunta a respeito desse tema do saneamento, que também foi um ponto específico de debate, a respeito da questão do subsídio cruzado, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal aqui, que vindo de você, né, vai ter muita credibilidade, o que é o subsídio cruzado e se o novo marco de saneamento de alguma maneira muda isso, tira isso, né? Qual seria o impacto do novo marco nessa questão do subsídio cruzado? A questão do subsídio cruzado é que hoje tem as companhias estaduais que são superavitárias e aquelas são deficitárias, e as superavitárias acabam subsidiando as operações das deficitárias. É isso que acontece, tá? Quando eu falo companhias estaduais, estou falando de companhias de saneamento. O novo marco do saneamento, ele vai melhorar o ambiente para a entrada da iniciativa privada, só que esse equilíbrio vai ser feito pelo órgão concedente, que é o Estado. Então, essa relação, sinceramente, não vai ser mudada da forma drástica que aqueles projetos que têm um apelo para a iniciativa privada serão explorados, a tarifa vai aumentar e a população vai ficar com um serviço péssimo, e aqueles que não têm esse apelo do ponto de vista de retorno, o Estado vai largar. Não, não vai ser isso, entendeu? Vai dar para você fazer esse equilíbrio entre as superavitárias que estão concedidas com as deficitárias que não são concedidas, mas você faz, por exemplo, esse exemplo que eu dei anteriormente de um fundo, aí a gestão pública consegue. Eu sempre falo assim para as pessoas, a gente não tem que se preocupar se é PPP, se é concessão, se é privatização, se é estatal. A gente tem que se preocupar se o serviço está ou não sendo prestado à população de forma adequada. É isso que importa, ao fim e ao cabo, né? O Rajun, quando eu fiz doutorado em Cambridge, ele falava para mim assim, eu não quero saber a cor do gato, eu quero saber se ele é bom para pegar o rato. Ele falava para mim. E eu penso assim também, né? Para mim, o nome pouco importa. Se resolver o problema, tá ótimo. E eu acho que, do ponto de vista pior do que estava, não vai ficar. Eu acho que melhora. Minha visão é que melhora. A melhora no ponto de vista de abrir novas possibilidades. Não vai resolver, não vai ter esses 700 milhões, não vai ter essa universalização que o pessoal fala que vai ter em um estado, não vai ocorrer isso, entendeu? Não vai. Agora, o contrário também, não vai ser tudo vendido, a população não vai ficar desamparada, as pessoas mais pobres não vão deixar de receber o serviço, entendeu? Então, eu acho que um pouco de equilíbrio aí. Bacana. Igor, eu queria muito, muito mesmo te agradecer por essa entrevista. Assim, eu acho que esse tema rende muito mais do que uma meia hora, 40 minutos de bate-papo. Assim, eu já te convido para voltar aqui outras vezes, a gente explorar mais, porque aqui na Revolução Industrial Brasileira a tentativa é sempre de contextualizar, explicar coisas, assim, descer do palanque, né, e tentar destrinchar os assuntos. Até por isso a gente acaba fazendo vídeos um pouco longos, né? E te agradecendo, Igor, queria deixar aberto para você fazer algumas palavras finais, considerações aí últimas da sua colocação, e já, enfim, te cantar para você voltar aqui mais vezes, ok? E, mais uma vez, obrigado. Bom, Fausto, agradeço, né, o convite e espero ter contribuído efetivamente aqui para essa questão da infraestrutura, que é extremamente complexa, né? Mas, ao mesmo tempo que é complexa, é muito instigante, porque é um setor muito, muito interessante, né? Como eu disse, quando eu fiz o meu, tanto mestrado quanto doutorado, eu estudava indústria. E indústria, de uma forma ou de outra, você tem literatura, você tem teoria, né? Você tem o Prebisch, você tem os estruturalistas latino-americanos, os estruturalistas anglo-saxões, você tem os pós-keynesianos, né, os caldurianos, você tem até os neo-schumpeterianos, que embora fale que o desenvolvimento não é setor específico, quando você vai ver todos os exemplos de inovação que eles dão é na indústria. Então, de uma forma ou de outra, eles falam que é aquilo que importa, né? Então, o que acontece? Quando eu vim para a infraestrutura, eu vi um mundo totalmente diferente, que eu falava, quando eu estava começando a entender rodovia, eu falava, pô, que bom, entendi rodovia, agora ferrovia vai ser fácil. Putz, é outro mundo.
Daí, quando eu estava entendendo a rodovia, eu falei, pô, é uma ferrovia, anda em cima de um trilho e tal, mobilidade urbana deve ser igual. Não, totalmente diferente, não entendia nada. Daí, quando eu estava entendendo de energia, que eu falava, nossa, que bom, a geração, né? Já trabalhei em empresa de energia antes de fazer o mestrado, estou entendendo muito bem. Daí é para distribuição, não entendia porcaria nenhuma. Não sabia nem do que a regulação, nada. Eu falava assim, putz, como eu estou apanhando nesse setor? Porque, de fato, a infraestrutura é muito complexa e a gente não é treinado para entender de infraestrutura. Né? Eu até brinco com os meus amigos que eu falo assim, olha, eu acho que a questão da infraestrutura, que como ela gera pouco briga do ponto de vista se é importante ou não, igual a indústria tem gente que fala que não importa, né? Que é um absurdo, é outro absurdo, né? Como a infraestrutura, todo mundo fala, não, é importante, a divergência vai ser em como fazer, né? A divergência vai ser essa. Então, eu acho que como o economista briga pouco, então não escreve a respeito, deve ser isso, não sei o que acontece. Né? Então, eu vi que era um setor que precisa de muita reflexão e precisa de muita gente debatendo. Né? Então, eu fico contente de você ter aberto esse espaço aqui para a gente debater isso, porque seria muito bom a gente ter mais discussões sobre infraestrutura com outros especialistas, porque é um setor fantástico e que a gente precisa, de fato, refletir junto, né? Porque, às vezes, eu tenho os meus amigos ali que eu reflito a respeito do setor, mas são tão poucos, né? Quando eu vou para a indústria tem muito mais, né? Tem grupo de WhatsApp, tem você, tem o Paulo Gala, tem os meus amigos, que a gente consegue fazer uma reflexão, né? Porque tem muito mais subsídio. Infraestrutura, não. Então, é um tema que eu sempre digo, estudem infraestrutura, né? Vamos debater mais infraestrutura, que isso é algo extremamente importante para o Brasil. Obrigado. Extremamente importante mesmo, e isso mostra exatamente por que eu chamei o Igor, sabia que ia ser uma entrevista diferente, ia ser especial, ia ser muito importante, não só para o canal, mas principalmente para você que está aí nos escutando, né? Debata sobre isso, leve essa entrevista para outros lugares, porque eu tenho certeza que aqui saiu informação de qualidade que você vai poder não só se aproveitar para si, mas também passar para os demais, nos seus debates na internet, com seus amigos, na sua família, tá bom? Então, gente, muito obrigado aí, mais um vídeo da Revolução Industrial Brasileira. Se inscreve no canal, ativa o sino, dá o like, passa para geral, que a gente agradece. O Igor Rocha volta daqui a algum tempo com a gente para falar mais de infraestrutura. Obrigado, pessoal.